Há 5 minutos, um discreto armazém na Califórnia abriu uma unidade ligada a Meghan Markle. O que encontraram no interior não foram objetos pessoais, nem mobiliário, mas sim evidências de um plano elaborado ao longo de anos. E esta noite, a monarquia prepara-se para as consequências. A abertura da unidade e a onda de choque na Califórnia. Pouco depois das 6h30 da manhã de 29 de novembro, enquanto o céu da Califórnia ainda estava suave com o seu discreto amanhecer invernal, um único telefonema desencadeou uma cascata de consequências que nenhuma das costas estava preparada para absorver. A chamada veio de um armazém discreto, localizado numa rua estreita perto de Montecito, o tipo de lugar concebido para passar despercebido, sem alarido e quase nunca ocupado, exceto por reformados que se mudam para casas mais pequenas ou famílias que procuram espaço temporário entre uma residência e outra. Mas naquela manhã, não era o anonimato que definia o edifício. Era uma revelação. O gerente do edifício, um homem que ali trabalhava há mais de 20 anos, e afirmava nunca ter lidado com nada que se assemelhasse a um escândalo. Telefone ao representante legal responsável pela verificação do inventário solicitada pelo tribunal. A voz do outro lado da linha era concisa, tensa e invulgarmente alerta para alguém habituado a listas de bens rotineiras. Abrimos a unidade e precisa de vir agora. Em 40 minutos, 2 veículos sem identificação entraram no parque de estacionamento, com os pneus a ranger sobre o cascalho ainda úmido do nevoeiro costeiro. Um terceiro veículo chegou silenciosamente, com vidros fumados e um único passageiro no interior, alguém não identificado pelo nome, mas que mais tarde se confirmou ter ligações a uma empresa de segurança privada de alto nível, frequentemente contratada por clientes famosos. O armazém em questão tinha sido alugado quase 4 anos antes, pouco depois de Meghan e Harry se terem mudado para a Califórnia. O depósito permanecia inativo durante meses a fio, sendo acedido apenas por indivíduos que apareciam irregularmente, geralmente ao final da noite ou de manhã cedo. Nada a seu respeito tinha suscitado suspeitas publicamente. Os depósitos na Califórnia guardam milhões de objetos esquecidos, mas nos círculos do palácio, a existência daquele depósito era um segredo aberto e uma preocupação crescente. Porque, desde os primeiros tempos da saída dos Sussex, persistiam rumores discretos, mas nunca totalmente descartados, de que Meghan tinha guardado na casa real certos materiais do seu tempo, não apenas bens pessoais, mas artigos de grande importância, artigos que poderiam, em determinadas circunstâncias, reescrever narrativas, reacender escândalos ou expor tensões há muito ocultas. E agora, enquanto a porta de metal se abria e a fria luz fluorescente se espalhava pelo chão de betão, a verdade já não vivia em rumores. Vivia em caixas, pilhas delas, pesadas, etiquetadas, sem etiqueta. E pelo menos 5 marcadas com caneta preta grossa, com datas que remontavam a 2018 a 2019 e aos primeiros meses de 2020, o período em que tudo mudou para os Sussex e para a própria monarquia. Às 7h da manhã, a notícia começou a espalhar-se, não para o público em geral, ainda não, mas através de canais privados que exerciam mais influência do que qualquer cadeia de televisão. As chamadas foram discretamente feitas de Los Angeles para Nova York, de Washington para Londres. E dentro do gabinete de comunicação da família real no Palácio de Buckingham, um conselheiro sênior que estava a rever os relatórios da manhã parou ao ver o alerta sinalizado. A unidade da Califórnia foi inaugurada. O conteúdo preliminar é significativo. O palácio raramente usava esta palavra, a não ser que as implicações fossem profundas. Em 30 minutos, a mensagem chegou ao Palácio de Kensington, onde o secretário particular de William a leu 2 vezes e a encaminhou diretamente para o príncipe de Gales, que se preparava para uma reunião agendada. Ao ver o assunto, William parou a meio da página, a sua expressão fechando-se na seriedade, que se tornara a sua imagem de marca em momentos de turbulência inesperada. Não perguntou o que havia sido encontrado. Perguntou quanto tempo tinham até que outra pessoa o fizesse. Do outro lado do Palácio de Buckingham, uma outra reação se desenrolava, mais silenciosa e mais intensa. O rei Carlos acabara de concluir uma série de atualizações matinais quando o seu principal assessor o abordou com a notícia. Charles, exausto após semanas de tensões internas, fechou os olhos por um instante antes de responder. O que descobriram? O seu conselheiro hesitou. Ainda não sabemos, senhor. Mas havia documentos e gravações. Gravações! A palavra ecoou pela sala como sinal de alerta.
Quase no mesmo instante, a quase 8.000 quilômetros de distância, nas colinas de Montecito, a própria Meghan foi informada. Recebeu a mensagem enquanto estava junto à janela da cozinha, com vista para a paisagem matinal enevoada. A reação foi imediata. Um silêncio, uma inspiração profunda e uma única resposta sussurrada. Já? Porque, apesar da imagem pública que ela e Harry projetavam, controlada, refinada, distante do velho mundo, sabiam que esse momento poderia chegar. Sabiam-no desde o dia em que tinham deixado a Grã-Bretanha e tinham se preparado para ele. Mas nada os preparou para a rapidez com que tudo aconteceria. À meio da manhã, as caixas já estavam a ser fotografadas, catalogadas e seladas para exame. Os responsáveis pelo processo agiram com uma urgência discreta, conscientes de que cada item que manuseavam tinha o potencial de remodelar não só a narrativa dos Sussex, mas também a estabilidade da monarquia. Abriram a primeira caixa às 9h22. O que encontraram lá dentro mudou tudo. A primeira caixa é aberta e o palácio reage. Abriram a primeira caixa exatamente às 9h22, horário do Pacífico. Ninguém na sala disse nada quando a tampa foi levantada. Até o zumbido da luz do teto pareceu diminuir, como se a própria unidade reconhecesse a gravidade do que estava a ser revelado. Lá dentro havia uma pilha de diários encadernados em pele, cuidadosamente organizados, cada um envolto numa fina camada protetora de papel de arquivo. No diário de cima, com a caligrafia inconfundível e cursiva de Meghan, estavam as palavras Notas de Inverno. 2019. O ano em que as fissuras começaram a aparecer, o ano em que as conversas internas se tornaram ásperas, o ano em que a monarquia se desmoronou sob os pés de todos. A equipa de inventário trocou olhares, ponderados, cautelosos, profissionais, mas, no fundo, era evidente que compreendiam o que poderiam conter diários daquele período. Reflexões pessoais, relatos sensíveis, descrições de reuniões que foram publicamente reduzidas a comunicados de 2 linhas do palácio, o que quer que estivesse contido nestas páginas. Alguém um dia acreditou que valia a pena preservá-las longe do solo britânico. A segunda camada da caixa revelou algo ainda mais surpreendente. Pendrives, não um, nem 2, mas uma fila inteira deles, cada um etiquetado apenas com o mês e o ano, sem descrições, sem resumos, sem dicas. Janeiro de 2020, fevereiro de 2020, março de 2020. Os meses que antecederam o infame anúncio, os meses em que Harry e Meghan negociavam a sua saída, os meses em que os funcionários do palácio cochichavam nos corredores, quando se dizia que William e Harry mal se falavam, quando Charles, em particular, pedia união, mesmo enquanto a instituição se preparava para o impacto. Ao lado dos discos rígidos, encontravam-se vários envelopes selados, cada um com o brasão real em relevo. Um pormenor que causou imediatamente arrepios no ambiente, pois os envelopes com este brasão não eram entregues de ânimo leve e nunca deveriam estar guardados num armazém na Califórnia. Um dos envelopes continha um bilhete manuscrito. Correspondência privada. Manter em local seguro. Só esta frase já seria motivo de alarme em qualquer lado. Dentro de um armazém? Era uma crise. O chefe de equipa tomou a decisão em segundos. Já não se tratava de uma simples verificação de inventário, mas sim de uma violação de segurança de alto nível. Em poucos minutos, a informação chegou novamente a Londres, desta vez com detalhes mais precisos. O primeiro relatório tinha utilizado a palavra significativo. O segundo utilizou uma diferente, urgente. Ao início da tarde, no Reino Unido, o grupo de comunicação de crise do Palácio reuniu-se na sua sala de reuniões subterrânea, um espaço utilizado apenas quando a situação era demasiado grave para o protocolo padrão. Os telefones foram verificados, os dispositivos foram removidos e as portas trancadas. O chefe de comunicação leu em voz alta o resumo preliminar transmitido a partir da Califórnia. Quando chegou à parte que mencionava os diários encadernados em pele e os envelopes com o brasão real, a sala ficou em completo silêncio. Um conselheiro sênior quebrou o silêncio com a pergunta que todos temiam. E se estes documentos contiverem conversas privadas, disputas internas ou desentendimentos que nunca abordamos publicamente? Outro assessor respondeu. Então enfrentaremos uma narrativa que não poderemos controlar. Este era o pior cenário possível, porque desde o dia em que Meghan deixou a Grã-Bretanha que o palácio se apoiava num silêncio estratégico, num silêncio digno, no tipo de silêncio que a monarquia sempre utilizou para sobreviver às tempestades. Mas diários e gravações? Aqueles podiam quebrar o silêncio num instante, e ninguém sentiu o tremor mais profundamente do que a princesa Ana,
Quando foi informada, mais tarde, nesta tarde, Anne ouviu sem interrupções, com os braços cruzados e a expressão indecifrável. Mas aqueles que a conheciam bem reconheceram o ligeiro tensionamento da sua mandíbula, um sinal de crescente irritação, não especificamente contra Meghan, mas contra o caos que este momento poderia desencadear. Anne suportara décadas de turbulência na família real. Ela tinha visto escândalos surgirem, desaparecerem e reaparecerem. Ela tinha visto como uma história privada se transformava rapidamente num problema público. Mas estes documentos privados guardados no estrangeiro eram algo completamente diferente. Sugeriam intenção, planeamento, uma estratégia a longo prazo. A sua primeira pergunta foi incisiva. O Harry sabe? O conselheiro hesitou. Acreditamos que ele saberá em breve. Anne expirou lentamente, como se preparasse para o pior. Entretanto, do outro lado de Londres, William recebeu o relatório em tom discreto. Não elevou a voz, não demonstrou surpresa. Mas o seu secretário particular notou a mudança no seu olhar, não de raiva, mas de calculismo, porque William compreendia a verdade melhor do que a maioria. Se os diários daqueles últimos meses continham pelo menos uma fração da tensão que circulava nos bastidores, a monarquia estava prestes a entrar num novo inverno e a tempestade não esperaria que se preparassem. Os diários, as pendrives e os segredos. Ninguém esperava que, à meio da manhã na Califórnia, a segunda caixa fosse aberta. Se a primeira caixa já era preocupante, esta era explosiva. Dentro dela havia pastas, cada uma organizada com um cuidado minucioso. A equipa de Meghan sempre foi conhecida pela sua precisão, mas isto era algo para além de um arquivamento comum. Eram registros cuidadosamente selecionados, deliberados, intencionais e imediatamente reconhecíveis por qualquer pessoa familiarizada com o funcionamento interno da Casa Real. Porque não se tratava apenas de pertences de Meghan. Eram documentos do palácio, cópias de agendas, resumos de reuniões e notas informativas internas, algumas com carimbo de privado, outras marcadas como confidenciais e outras ainda com as iniciais de altos funcionários da Casa Real. A equipa de inventário hesitou, sem saber se deveria prosseguir sem autorização adicional. Mas as instruções do advogado supervisor eram claras. Catalogue tudo, fotografe tudo. Não interprete. Não especule. Mesmo assim, a especulação infiltrou-se no ar como nevoeiro. Uma pasta destacou-se antes mesmo de qualquer outra ser aberta. Um pacote grosso etiquetado como Discussões da Commonwealth. Inverno de 2019. As anotações pessoais incluíam anotações pessoais. Esta frase foi suficiente para enviar uma onda de alarme pelos canais seguros até Londres, porque o inverno de 2019 foi um dos períodos mais tensos da era Sussex. Um período repleto de negociações privadas, expectativas em constante mudança e desacordos sobre o papel emergente de Meghan no projeto da Commonwealth. Era um projeto que o palácio esperava que ela apoiasse, uma forma de integrar a sua herança, o seu apelo global e a visão de longo prazo da monarquia. Mas eis a verdade incômoda que o público nunca viu por completo. Nos bastidores, a iniciativa tornou-se um ponto de atrito, não de união. E agora, num armazém na Califórnia, estão arquivados registros dessas conversas que podem revelar quem apoiou as ideias de Meghan, quem lhes resistiu e quem tentou reformular completamente a narrativa. Quando o advogado responsável viu a pasta da Commonwealth, pegou nela delicadamente, como se temesse que pudesse arder. Colocou-a num estojo seguro, separado dos demais. Mas o que realmente mudou a atmosfera foi a descoberta debaixo das pastas. Um gravador fino e preto, nada de novo, nada de última geração. Um modelo antigo, fácil de esconder, fácil de passar despercebido, fácil de subestimar. Estava guardado sem pilhas, cuidadosamente embrulhado em pano e colocado ao lado de um conjunto de pendrives etiquetadas que a equipa ainda não tinha processado. A etiqueta ao lado dizia notas, não gravações, não transcrições, não registros áudio, anotações. O chefe de equipa ficou paralisado. Todos na sala compreenderam instantaneamente o que aquilo poderia implicar. Seriam gravações de conversas? Memorandos de voz? Reflexões pessoais? Ou o cenário que ninguém se atrevia a articular? Reuniões privadas no palácio gravadas para proteção pessoal? Seja qual fosse a verdade, a descoberta era tão significativa que a equipa interrompeu imediatamente qualquer investigação adicional. Um alerta vermelho foi enviado pela rede jurídica diretamente para Londres, onde William, Charles e a princesa Ana foram todos notificados em poucos minutos. Charles foi o primeiro a receber a atualização. Ele já esperava más notícias. Ele não esperava gravações.
O rei recostou-se na cadeira, sentindo uma dor lenta e pesada instalar-se atrás dos olhos. A monarquia não temia os mexericos nem as manchetes. Sobrevivera a décadas disso. O que temia eram as provas concretas, daquelas que poderiam reforçar aquilo que o público especulava, mas nunca confirmava. O seu primeiro instinto foi de pavor, não de raiva. E se essas notas contivessem o nome de Catherine? E se guardassem detalhes de conversas que ele acreditava serem privadas? E se o dispositivo tivesse gravado momentos de conflito que o público apenas conjeturava? Ao considerar estas possibilidades, surgiu um medo mais profundo dentro dele, um medo que raramente expressava, mesmo em privado. Meghan sempre se sentiu insegura dentro da instituição. A reação de William foi diferente. Controlada, cautelosa, estratégica. Sabia que as gravações, caso existissem, poderiam reformular as narrativas que tinha passado anos a consolidar. Sabia também que a imprensa entraria em erupção no momento em que qualquer detalhe fosse divulgado. A reação da princesa Ana, contudo, foi a mais surpreendente. Ao ouvir a expressão dispositivo de gravação, fechou os olhos por um instante, como se estivesse a roubar-lhe algo. Ela tinha vivido mais tempo dentro da monarquia do que qualquer um deles. Sabia que as instituições não eram destruídas pelo escândalo em si, mas sim pelas provas do escândalo. A sua resposta foi incisiva e imediata. Garanta tudo antes que alguém o faça, mas o momento mais impactante aconteceu quando a equipa da Califórnia abriu o terceiro golo. Lá dentro, encontraram algo que ninguém esperava. Algo que não estava ligado a horários, reuniões ou protocolos reais. Várias cartas manuscritas, dirigidas a Meghan, de pessoas de dentro do palácio. E um envelope, enterrado no fundo, endereçado com uma caligrafia que a equipa reconheceu de imediato. Diana. Não era uma carta dela. É claro que Diana tinha falecido mais de 2 décadas antes, mas era algo ligado ao seu legado. Algo selado. Algo salvo. E algo que, uma vez aberto, alteraria tudo o que viria depois. As cartas, o legado e o medo, espalhando-se pelo palácio. Durante um longo momento, ninguém se mexeu no depósito na Califórnia. A terceira caixa estava aberta, o seu conteúdo espalhado sobre a mesa como os vestígios de uma história secreta a vir ao de cima. Mas foi o envelope selado com a caligrafia inconfundível de Diana. Cursiva, elegante, imediatamente reconhecível por qualquer pessoa com mais de 50 anos, que transformou uma descoberta perturbadora numa crise. A equipa de inventário ficou paralisada, cada pessoa consciente de que estava perante algo que, por qualquer lógica ou protocolo, não deveria estar ali. A caligrafia de Diana, num depósito pertencente a Meghan Markle, em Montecito, no final de novembro. O advogado responsável aproximou-se dele com cuidado, erguendo-o com a mesma imobilidade deliberada geralmente reservada a objetos muito mais antigos, muito mais raros, muito mais voláteis. Não havia data na parte exterior, nem assunto, apenas um nome. Meghan. E isso foi suficiente para enviar uma onda de choque através do Atlântico mais rapidamente do que qualquer memorando oficial. Porque o palácio sabia que a correspondência de Diana tinha sido meticulosamente arquivada, rastreada, catalogada, estudada e selada. O fato de aparecer agora uma carta que a instituição nunca reconheceu, só pode significar uma coisa. Alguém a guardou em segredo. Alguém a passou a outra pessoa em segredo. E alguém garantiu que a mensagem chegasse a Meghan. Ao início da tarde, hora do Pacífico, um quarto alerta urgente chegou ao Palácio de Buckingham. Charles, já abalado pela mensagem anterior sobre as gravações, leu o novo comunicado no seu gabinete privado. A luz de inverno lá fora era fraca, tênue, daquelas que projetam longas sombras sobre os móveis antigos. Quando chegou à parte que fazia referência ao envelope selado na mão de Diana, conteve a respiração por meio segundo. Sussurrou apenas uma palavra. Impossível, porque Carlos sabia que Diana tinha sido muitas coisas. Carismática, desafiadora, emotiva, brilhante, mas descuidada nunca foi uma delas. Se ela escrevia para alguém, era intentionalmente. Se ela preservava algo, era porque tinha um propósito. E se ela transmitia algo destinado ao futuro, era porque era portador de significado. Afundou-se numa cadeira, esfregando a ponte do nariz enquanto o conselheiro permanecia em silêncio por perto. O rei não parecia assustado, mas sim de coração partido. Não, Meghan, murmurou. Por que, Meghan? Não o queria dizer como uma acusação, mas como uma pergunta que carregava anos de luto não resolvido.
Se Diana tivesse realmente escrito algo destinado a Meghan, isso complicaria tudo. A divisão entre o seu filho, a tensão na monarquia, a percepção pública de Meghan como ameaça ou vítima, dependendo do lado do oceano em que se estivesse. William recebeu a atualização minutos depois. A sua reação foi mais calma, mais firme, mas inegavelmente sombria. O legado de Diana era a única coisa que Guilherme protegia fervorosamente, ora de forma protetora, ora possessiva, mas sempre com profunda lealdade. A ideia de que uma carta particular sua tivesse circulado fora do conhecimento do palácio, fora da preservação dos arquivos, fora da família por completo, atingiu algo mais profundo do que o dever. Quando o seu secretário particular terminou de ler o relatório, William fez uma única pergunta. O Harry viu a carta? A resposta foi não. Mas a própria pergunta revelou o cerne da tempestade que se estava a formar. Se a carta chegou a Meghan depois da morte de Diana, Harry devia estar envolvido ou conhecer alguém que estivesse. Se a notícia tivesse chegado a Meghan ainda antes de Harry a conhecer, as implicações seriam impressionantes. Do outro lado de Windsor, a princesa Ana foi informada no seu escritório, onde a antiga lareira de pedra brilhava fracamente com as brasas do início do inverno. Anne leu o resumo lentamente. Depois pôs o papel de lado, a sua expressão fechando-se numa de rara e inconfundível inquietação. A sua voz, quando falava, era baixa e áspera como aço. O que quer que esteja escrito nessa carta não pode permanecer na Califórnia. Anne não estava a pensar em escândalo. Ela estava a pensar em preservação. Os arquivos reais não eram meras caixas e prateleiras. Eram a espinha dorsal da verdade histórica. A defesa contra o revisionismo. A única salvaguarda que uma instituição tinha contra as distorções do tempo. Mas, na Califórnia, a reação foi completamente diferente. Quando Meghan soube da descoberta da carta, a sua reação não foi de choque, mas sim de tristeza. Ela fez apenas uma pergunta, em voz baixa, à pessoa que estava do outro lado da linha. Eles abriram? Não, veio a resposta. Ainda não? Meghan fechou os olhos, soltando um suspiro lento, não de alívio, mas de inevitabilidade, porque sabia exatamente o que estava lá dentro. Sempre soube. Entretanto, a equipa da Califórnia continuava a catalogar a terceira caixa. Debaixo do envelope endereçado à mão por Diana, estavam cartas de figuras importantes do palácio. Algumas afetuosas, outras cautelosas, algumas com um tom ilegível. Havia notas sobre a assistência inicial, estratégias de imprensa, garantias privadas de certos assessores e um item particularmente perturbador. A transcrição impressa de uma conversa, telefônica entre dois funcionários do palácio que discutiam a recepção pública de Meghan durante os seus primeiros meses na família. A frase final dizia: "Ela precisará de ser administrada com cuidado." A sala ficou mais fria enquanto liam, porque aquela não era a história de uma duquesa difícil ou de uma dinâmica familiar tensa. Era o início de um padrão que o mundo suspeitava, um padrão que o palácio sempre negara, um padrão que agora vivia a preto e branco numa folha de papel selada há anos. Um dos advogados sussurrou: "Isto é maior do que pensávamos." Ele estava enganado. Era muito mais grave. O pânico crescente, a divisão no palácio e a decisão de Meghan de ir para a Califórnia. A quinta caixa era mais pesada que as outras, não fisicamente nem emocionalmente. Todos no armazém sentiram isso no instante em que as suas mãos tocaram no cartão. Algo no seu peso, na sua densidade, na sua organização meticulosa, sugeria que não se tratava de mais um conjunto de ficheiros ou diários. Era uma caixa de intenções. Às 10h48, levantaram a tampa. Lá dentro, empilhadas ordenadamente como artefactos à espera de um curador de museu, estavam pastas marcadas com intervalos de datas, cada uma abrangendo períodos específicos da trajetória de Meghan na família real. A primeira pasta tinha a etiqueta Verão de 2017, período de introdução. A seguinte, Outono de 2017, Notas de Pre-Engagement. Depois, 2018, Transição Pública. 2019, Correspondência Interna. 2020, Negociações de Saída. Como capítulos de uma história, o público acreditava já compreender tudo, exceto que nada daquilo era a versão do palácio. Aquilo era de Meghan, as suas notas, os seus registros, a sua preservação da verdade tal como a vivenciou. O advogado responsável respirou fundo, recompondo-se antes de abrir a primeira pasta. No interior, havia cópias plastificadas de comunicados de imprensa, e-mails internos e páginas de notas manuscritas de Meghan, preenchendo as margens com uma caligrafia cuidadosa e controlada. Certas frases estavam sublinhadas de forma incisiva. Outras circulavam.
Algumas estão assinaladas com estrelas. Algumas poucas foram anotadas com comentários curtos e devastadores. Não são precisas. Isso foi dito em privado, não publicamente. Por que razão a narrativa está a mudar? Mas a pasta que paralisou toda a gente, a pasta que fez até as câmaras se sentirem intrusivas, estava etiquetada como Revisão de Comunicação de 2019. Dentro dela havia capturas de ecrã impressas de grupos privados do WhatsApp entre funcionários, mensagens do Slack, resumos internos do tom dos mídia e correspondência sobre como lidar com a crescente tensão pública em torno da cobertura de Meghan. Ninguém esperava o que encontraram a meio da pasta. Uma troca de mensagens entre dois assessores do palácio, datada do final do outono de 2019, a discutir ajustes estratégicos na exposição de Meghan à imprensa. Uma das mensagens dizia: "Ela está a chamar muita atenção novamente. Precisamos de mudar o rumo da narrativa." Outro respondeu: "Temos opções, mantenha isso em segredo." O chefe da equipa sussurrou: "Este tipo de linguagem gera investigações." Mas a descoberta mais chocante veio a seguir. Uma pasta contendo rascunhos de declarações que o palácio nunca divulgou. Algumas suavizavam a imagem de Meghan. Algumas pessoas esclareceram informações incorretas. Algumas defenderam-na abertamente. Nenhuma declaração oficial foi emitida. Em vez disso, o público apenas viu silêncio. O advogado fechou a pasta delicadamente, visivelmente abalado. Entretanto, em Londres, a atmosfera tinha mudado de alarme para medo. No interior da Clarence House, o rei Carlos realizou uma reunião à porta fechada com 2 conselheiros seniores. A sua voz era firme, mas o tremor nas suas mãos denunciava o terremoto interno que enfrentava. Ele sabia o que as pastas significavam. Ele sabia o que a carta significava. Sabia o que as gravações, se autenticadas, significariam para o futuro da monarquia. Charles sempre acreditou que o público podia perdoar quase tudo, exceto a hipocrisia. E as pastas na Califórnia sugeriam uma narrativa diferente daquela que o palácio tinha construído ao longo dos anos. Não mentiras, não invenções, mas omissões. Omissões calculadas. O tipo de confiança que abala a confiança. M. Windsor, a princesa Ana, foi novamente informada. Ela ouviu com uma quietude que parecia esculpida em pedra. Ana tinha defendido a monarquia em todas as eras turbulentas, desde os anos conturbados de Diana até o colapso de Andrew e a saída de Sussex. Mas desta vez era diferente. Era um cavalo de Troia, uma caixa de verdades preparada silenciosamente, guardada em segredo e descoberta por acaso. E Ana, sempre realista, compreendeu as implicações de imediato. Ela falou com a sua franqueza característica. Estas não são recordações, são medidas de segurança. Charles estremeceu ao ouvir aquela palavra. Salvaguardas. Porque se Meghan considerava estes materiais como proteção, significava que tinha entrado para a monarquia já acreditando que um dia precisaria de defesa. Foi uma constatação devastadora. Entretanto, William recebeu informações mais detalhadas no Palácio de Kensington. Pela primeira vez desde o início da crise, andou de um lado para o outro. Um hábito que herdara de Diana em momentos de insuportável pressão. A sua preocupação não era apenas com a imprensa, nem sequer com a reputação da monarquia. O que mais o incomodava era Harry, porque se Meghan tivesse guardado este material, Harry certamente sabia. Ou pior, talvez não soubesse. Ambas as possibilidades seriam catastróficas. Se Harry soubesse, teria ajudado a proteger documentos que poderiam destabilizar a monarquia. Se ele não soubesse, Meghan teria construído uma narrativa paralela completamente separada da dele. Qualquer dos cenários ameaçava o frágil equilíbrio que William passara anos a tentar manter. Mas, na Califórnia, o cenário emocional era totalmente diferente. Quando a advogada deu a segunda atualização a Meghan, esta ouviu em silêncio. Uma calma que parecia quase sobrenatural dada a magnitude das revelações. Ela fez apenas uma pergunta. Viram a última caixa? Última caixa? A advogada franziu o sobrolho. Abrimos 5. A 6. Meghan expirou suavemente, como se confirmasse algo que há muito antecipava. Então ela disse, "O último não é meu." Seguiu-se um breve silêncio. O advogado perguntou, confuso, "De quem é?" Meghan fez uma pausa. A sua resposta foi suave, ponderada e devastadora. "De Harry." Aquela frase mudou tudo. Porque se a sexta caixa pertencia a Harry, se continha as suas notas, a sua cronologia, a sua correspondência, as suas reflexões pessoais dos anos em que a relação entre os irmãos se deteriorou, então a crise que se desenrolava não era apenas uma história sobre Meghan, era uma história da realeza. Uma história de sucessão,
uma história sobre o futuro da monarquia. O advogado perguntou se abrir a sexta caixa iria complicar as coisas. Meghan respondeu: "Não vai complicar as coisas. Vai explicá-las." A milhares de quilômetros de distância, no Palácio de Buckingham, Charles sentiu a mudança no ar antes mesmo de alguém pronunciar as palavras em voz alta. A questão já não era o depósito de Meghan, era a verdade que todos temiam que viesse ao de cima. A caixa de Harry, a ruptura interna e o ajuste de contas na Califórnia. A sexta caixa era mais pequena que as outras, quase discreta, encostada à parede do fundo do depósito como se tivesse sido ali colocada em último lugar. Talvez até a contragosto, mas a etiqueta na frente era inconfundível. Era a caligrafia de Harry, desleixada, apressada, com uma pressão irregular. A caligrafia de um homem que sempre transportou muita emoção nas mãos. Dizia: "Particular, não abra sem mim." O advogado responsável hesitou. Esta foi a primeira caixa que apresentou um dilema humano, e não jurídico. Às 11h59, abriram-na. No interior havia pastas, mas, ao contrário dos dossiês meticulosamente organizados de Meghan, os materiais de Harry estavam dispersos, inconsistentes, algumas páginas com orelhas de burro, outras marcadas com manchas ou notas rabiscadas à pressa. Isso não era preservação de ficheiros, era o sofrimento em forma de papel. A primeira pasta que pegaram estava etiquetada: William, 2014 a 2020. O silêncio tomou conta da sala. Lá dentro, havia cópias impressas de mensagens trocadas entre os irmãos durante o período em que a ansiedade de Harry se agravava. A atenção pública se tornava sufocante e Meghan ainda não tinha entrado em cena. Mensagens repletas de carinho, de irritação, de brincadeiras fraternas, mas também, mais tarde, mensagens carregadas de tensão. Uma página estava marcada com a caligrafia de Harry. Foi aí que tudo mudou. A equipa de inventário trocou olhares apreensivos. Já não se tratava apenas de uma questão de transparência palaciana. Era a anatomia de uma fratura. Debaixo daquela pasta estava outra. Padre. Dentro da caixa estavam cartas que Harry escrevera a Charles, algumas nunca enviadas, outras com as respostas de Charles anexadas. Não eram documentos políticos nem comunicações estratégicas. Eram pessoais, de um filho que procurava um pai que sentia estar a afastar-se, de um pai que lutava para equilibrar o amor e o dever. Uma frase, escrita à mão por Harry, estava circulada 3 vezes. "Não posso ser o reserva se o papel me custar a mim próprio." O advogado fechou a pasta por breves instantes, permitindo que o peso daquelas palavras se dissipasse. Então, ele continuou. O conjunto de documentos seguinte eram notas que Harry tinha feito durante reuniões em que se sentiu marginalizado, reuniões em que decisões sobre o papel de Meghan foram tomadas sem a sua presença, onde registrou em detalhe a crescente sensação de que a monarquia o via não como um homem a construir uma família, mas como uma variável a gerir. Um post-it amarelo preso a uma página dizia: "Ninguém perguntou como era esta sensação, mas foi o envelope no fundo da caixa que silenciou completamente a sala." Um envelope simples, sem identificação, selado não com fita adesiva, mas com cera, cera vermelha, a impressão, uma única letra. O advogado responsável engoliu em seco. Diana. Ninguém falou enquanto ele a levantava. Ninguém respirou enquanto ele examinava o selo. Ninguém se atreveu a sugerir abri-lo sem autorização, porque aquilo não era apenas uma relíquia, era uma mensagem. Quer Diana o tenha escrito há anos e o tenha guardado para os seus filhos, quer tenha feito parte de outro legado transmitido a Harry após a sua morte, o significado era inconfundível. Pertencia a uma mãe, a um futuro rei e ao filho que passou toda a sua vida adulta a tentar compreender as feridas que ela deixou. Nesse mesmo instante, do outro lado do oceano, o palácio desfazia-se de formas que ninguém conseguia conter. No interior do Palácio de Kensington, William recebeu a confirmação de que a caixa de Harry continha correspondência pessoal. Os ombros enrijeceram, o maxilar contraiu-se e, pela primeira vez desde o início da crise, uma expressão de tristeza, e não de raiva, cruzou-lhe o rosto. Porque, quaisquer que fossem os documentos, contariam a história de Harry nas suas próprias palavras, sem filtros, sem edições, sem a proteção da máquina palaciana. E William sabia o que isso significava. Harry não só tinha preservado memórias, como também provas da proximidade que um dia tiveram, do distanciamento que cresceu entre eles e das escolhas que os levaram por caminhos divergentes. Em Clarence House, Charles reagiu com algo entre mágoa e resignação. A tristeza de um pai, não de um rei, compreendia agora que a descoberta na Califórnia não era um ataque, não era uma ameaça.
Foi um recorde. Um recorde do que a monarquia tinha exigido aos seus filhos. Um recorde de fracassos de todos os lados. Um relato de anos dedicados a tentar, sem sucesso, manter uma família unida, mantendo-se um reino de pé. A princesa Ana, a última a ser informada, respondeu da única forma que sabia, com clareza. As suas palavras foram diretas, brutais e verdadeiras. Este é o momento que temíamos. Não por causa do escândalo, mas por causa da honestidade. De volta à Califórnia, Meghan estava sozinha na sua cozinha, com as mãos ligeiramente apoiadas no balcão enquanto ouvia as novidades. O advogado disse-lhe que a caixa de Harry tinha sido aberta, apesar do aviso escrito na tampa. Ela assentiu lentamente, não com surpresa, mas com aceitação. Sussurrou. A verdade acabaria sempre por vir ao de cima. A crise já não se tratava de documentos desaparecidos ou de descobertas inesperadas. Tratava-se de um legado, tratava-se de uma ruptura. Era sobre dois irmãos separados pelo tempo, pela pressão e por narrativas que nenhum dos dois controlava completamente. E agora o mundo veria fragmentos dessa ruptura. Fragmentos que nunca deveriam ter visto. Na quietude que se seguiu à tempestade, as caixas na Califórnia permaneciam como capítulos não selados de uma história familiar. Há muito enterrados sob o dever e o silêncio. O que Meghan guardou, o que Harry preservou e o que o palácio temia, estão agora em causa, remodelando um legado que a monarquia já não consegue conter ou controlar.